Vamos lá, bom dia a todos. Eu sou Orlando Gomes e estou aqui para falar com vocês hoje sobre dispositivo intrauterino, como avaliar. Tentar fazer uma abordagem meio prática e objetiva para que a gente aproveite melhor o nosso tempo, tá bom? Então vamos lá. Inicialmente, a gente tem como objetivo dessa aula, primeiro, definir o que é um dispositivo intrauterino. Depois, quais os modelos disponíveis, principalmente os dois mais utilizados no nosso país, que é o DIU-T de cobre e o DIU-T de Mirena, né? o SIL-LNG, que é o liberador, Sistema Intrauterino Liberador de Levonorgestrel. E após a gente discutir quais os modelos disponíveis e quais as suas características ultrassonográficas, a gente vai fazer uma avaliação ultrassonográfica desse DIU. Lembrando que o mais importante dessa avaliação ultrassonográfica é determinar qual o posicionamento dele, se ele está no posicionamento correto ou não. E no final da nossa apresentação, a gente vai falar sobre situações especiais, especificamente duas. Uma situação que não é a mais adequada, que é aquela onde a gente tem uma paciente usuária do DIU e engravida. E quando ela engravida, se essa gestação é ectópica, o que a gente faz? E qual a relação do DIU com a gestação ectópica. Tá bom? Então, vamos começar pela definição. O que é, então, um dispositivo intrauterino? É um objeto sólido, de formato variável, inserido na cavidade uterina através do colo, que tem como objetivo o método anticonceptivo. Quando eu falo que tem formato variável, eu estou exemplificando para vocês aqui um DIU que era conhecido como alças de Lips, que era o mais utilizado na década de 70 nos Estados Unidos. Tá? Atualmente, o que a gente utiliza, já falei para vocês, é o DIU-T de cobre e o Mirena. Ok? É um método seguro, eficaz e tolerável, tá? Que é utilizado aí por mais de 170 milhões de mulheres, que tem uma taxa de falha de aproximadamente 1 a 3%. Nada na vida é perfeito, como a gente sabe. É um método extremamente eficaz, porém tem uma falha que pode chegar até 3%. Tá? Quais são os mais utilizados, então? Em 1969, porque o primeiro DIU foi na década de 60, em 69, lá no Chile, um rapaz chamado Zipper, tá? ele introduziu o cobre dentro do DIU, que tinha anteriormente, não tinha, era um DIU metálico, mas não tinha cobre na sua composição. Para quê? Porque o cobre era inócuo e, além de ter uma alta eficácia, ele libera continuamente íons de cobre na cavidade uterina, causando assim efeitos inflamatórios, tanto pelo efeito de barreira como efeitos inflamatórios no miométrio. Tá? Tem uma curiosidade com relação ao DIU, é que a gente está acostumado a ver T de cobre 380, 250. E o que é que quer dizer isso? Na verdade, essa numeração que a gente encontra no nome do dispositivo de cobre, ele, na verdade, está referindo qual a área da superfície do cobre que está exposto na superfície endometrial em milímetros quadrados. Então, todas as vezes que a gente falar assim, olha, qual o DIU? É o DIU de cobre 380A, é porque ele tem 380 milímetros quadrados de área de cobre em contato com o miométrio. É uma informação que parece não ser importante, mas eu creio que seja interessante. Ok? Então, DIU de cobre. O mais importante do DIU de cobre, a gente já sabe o que é e qual o tipo, é saber qual a característica ultrassonográfica e depois como que avaliá-lo ultrassonograficamente. A característica ecográfica mais importante do DIU de cobre é ter uma haste, aqui a haste vertical do DIU ecogênica, que causa um efeito físico posterior chamado de reverberação. Então, para ver um DIU de cobre, qual é a característica mais importante? É uma haste ecogênica, ou seja, uma haste branca, tá? Que tem que estar dentro da cavidade uterina. Para a gente já adiantar alguns conceitos, se a gente tiver a extremidade inferior, que é a extremidade inferior, é que está mais perto do orifício cervical interno, a extremidade inferior do DIU tem que estar acima do orifício cervical interno e a extremidade inferior dentro da cavidade uterina. Duas fotografias que mostram o DIU dentro da cavidade uterina. Qual é a característica mais importante? Hiperecogênica, tá? Com reverberação. É a característica importante do DIU de cobre. Essa é a aparência do DIU de cobre ao ultrassom. Se a gente faz uma varredura transversal do útero e depois a gente gira para o longitudinal, o que é que nós vamos identificar? A haste vai ser sempre ecogênica, essa imagem branca aqui no meio, tá? Causando reverberação posterior. Tá? E ao final do DIU, ou seja, suas hastes laterais, elas também são ecogênicas e ficam evidentes. Tá? Então, qual a característica mais importante? A aparência ultrassonográfica do DIU de cobre
é uma imagem ecogênica com reverberação acústica posterior. Então, vamos lá. Já o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, o CIO-LNG, o mais conhecido no Brasil e utilizado é o Mirena, ele é um método ainda mais eficaz que o DIU de cobre, porque ele tem uma liberação de hormônio diária, tá? Ele libera uma quantidade aproximada de 20 microgramas de levonorgestrel por dia, causando, além do efeito físico, vai causar também um efeito hormonal local, tá? Esse hormônio já pode ser encontrado no plasma aproximadamente 15 minutos após a inserção. Porém, por ser dosagem muito baixa, a gente não vai ter alteração na função ovariana. Tá? Esse DIU tem uma duração média de aproximadamente 5 anos e, como eu acabei de falar para vocês, uma paciente que usa um DIU, mesmo sendo de Mirena, ou seja, liberando o hormônio, não vai ter a sua função ovariana alterada. Ou seja, se eu estou fazendo uma avaliação de uma paciente durante a segunda fase do ciclo menstrual, eu vou encontrar no ovário, provavelmente, um corpo lúteo. Ok? Então, Orlando, qual a característica ultrassonográfica do DIU de Mirena? Por ela ter essa membrana de controle, esse cilindro recobrindo o corpo, essa haste vertical, ela vai causar ultrassonograficamente uma sombra acústica posterior. E a gente vai conseguir identificar as extremidades, tanto a inferior como a superior, ok? Então, a imagem característica do DIU de levonorgestrel é ser uma imagem cuja haste vertical ela é de difícil visibilização e causa sombra acústica, porém as suas extremidades são mais evidentes. Tá? Recentemente, no Brasil, foi lançado um novo sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, que chama Calina, que é com uma dosagem menor e, do ponto de vista ultrassonográfico, ele vem com uma hastezinha de prata, um anel de prata, para ser melhor identificada essa extremidade superior, para ver se ela está na cavidade intrauterina. Tem a mesma duração do DIU de Mirena, tá? Só que a diferença ultrassonográfica é essa hastezinha aí. Nos Estados Unidos já é disponível há mais tempo, mas para a gente chegou mais recentemente, tá? Então, qual a característica do DIU de Mirena, ou DIU de levonorgestrel? Haste vertical de difícil visibilização com sombra acústica posterior. Porém, as extremidades inferiores e superiores são ecogênicas e a gente consegue delimitá-las, tá? Se a gente faz uma varredura, fazendo avaliação dinâmica, a gente vê aqui o colo, tá? A interface entre o colo. Quando chega na cavidade endometrial, a gente perde essa interface e vê uma estrutura mal delimitada com sombra acústica posterior, tá? Porém, a gente consegue identificar de forma clara as extremidades inferior e a extremidade superior. Qual a característica do DIU de Mirena? Difícil visibilização da haste com sombra acústica posterior e a identificação das duas estruturas. Ok? E quando a gente vai fazer a avaliação ultrassonográfica do dispositivo intrauterino, seja ele Mirena ou seja ele de cobre, o que é que a gente tem que ver? Antigamente se faziam medidas, certo? De distância do fundo, etc. Mas já foram feitas revisões e mostraram para a gente qual é o posicionamento adequado do DIU. Vamos definir agora. O posicionamento do DIU na avaliação ultrassonográfica ele deve estar localizado na cavidade uterina com suas hastes laterais próximas ao fundo do útero, certo? Essa haste vertical ela deve estar direcionada ao orifício cervical interno, ou seja, em direção ao colo. E os braços laterais abertos próximos ao fundo do útero, certo? Eles têm que estar desdobrados, próximos ao fundo e direcionados aos cornos uterinos, ou seja, um formato de T próximo ao fundo do útero. Para ficar fácil da gente gravar, qual o posicionamento correto do DIU? Seja ele de cobre ou seja ele de levonorgestrel. Extremidade inferior é visível no Mirena? É sim, tem que estar acima do orifício cervical interno. Extremidade superior, próxima ao fundo, mas dentro da cavidade. Ok? Qualquer mudança em relação a isso é um DIU mal posicionado. E o DIU mal posicionado ele é um espectro, que ele vai desde a sua completa expulsão à sua completa perfuração, certo? E esse mau posicionamento vai ser suspeitado para a gente, principalmente numa paciente sintomática, aquela paciente que tem como principais sintomas dor e sangramento. Porém, em algumas situações, essa paciente pode ser assintomática. Então, qual é o espectro então, do DIU mal posicionado? Deslocamento, quando esse DIU está perto
do segmento inferior do útero, ou seja, perto do orifício cervical interno do útero, tá? E se ele toca no orifício cervical interno, ele está mal posicionado, mas ele está deslocado. Expulsão, se essa haste ou se a extremidade inferior chega ao orifício cervical externo. Penetração, se perfura o miométrio, ou seja, ele penetra, perdoem a palavra, ele penetra no miométrio, mas não chega na serosa. E penetração é se ele chegar parcial ou completamente na serosa. Então, a gente vai de dois extremos. Expulsão, perto do orifício cervical externo, e perfuração, perto da serosa. Todo esse espectro, o DIU vai ser sempre considerado DIU mal posicionado. Tá? Vamos ver esse exemplo. A gente vê o fundo uterino aqui. Se vocês olharem esse DIU por característica ecográfica, ele é um DIU de cobre porque ele tem a sua haste vertical completamente ecogênica e causa o efeito físico de reverberação. Porém, ele está longe do fundo e a gente vê que a extremidade inferior dele está pegando no orifício cervical interno. Então, esse é um DIU mal posicionado. Tá? De que tipo? Deslocado. Vamos ver um deslocamento ainda maior. Olha, esse é um DIU mal posicionado, porque, olha, a cavidade endometrial está toda vazia. O DIU está dentro da cavidade endocervical. Porém, a extremidade inferior não chegou ao orifício cervical externo. Não estando no orifício cervical externo, consequentemente, ele não expulsou. Ele é apenas deslocado. Ok? Já a penetração é quando uma das hastes ultrapassa o miométrio. Ultrapassou o miométrio, ele vai ser um DIU mal posicionado que penetrou o miométrio. Mas ele alcançou a serosa? Não, se não alcançou a serosa, ele não perfurou o útero, tá? Quando existe um toque na serosa, ou seja, ele chega perto da serosa, ele tem uma perfuração parcial. Se porventura ele ultrapassar a serosa completamente, perfuração completa, e esse DIU vai estar localizado na cavidade pélvica, ok? Bom, todas as situações em que nós tivemos uma suspeita de uma perfuração uterina, a gente deve sempre lançar mão de uma ferramenta bastante útil nesses casos, que é a utilização do método 3D. Quem não tiver, solicita para quem tem, tá? Porque já existiram trabalhos, esse de 2009, que compararam as pacientes que tinham suspeita de uma posicionada e foram fazer o 3D. Todos os que tinham suspeita no 2D foram confirmados como mal posicionados no 3D. Porém, existiam situações em que aproximadamente 17% das pacientes tinham DIUs mal localizados que não foram vistos no 2D, mas quando foi reconstruído no 3D, esse mau posicionamento do dispositivo intrauterino foi identificado. E em quais pacientes? Principalmente naquelas sintomáticas. Ou seja, todas as vezes que eu tiver uma suspeita de um DIU mal posicionado, eu vou lançar a mão do 3D. Ok? Para vocês verem um exemplo prático, esse é um DIU bem posicionado no 3D. A gente vê a haste vertical aqui voltada com sua extremidade inferior para o orifício cervical interno, porém acima dele. As hastes laterais próximas ao fundo, desdobradas e voltadas para os cornos uterinos. Nesta aqui, curiosamente, é uma paciente que fez um DIU, colocou esse DIU pós-parto. Tá? Isso nós não temos tempo para a discussão, mas a gente vê o fundo uterino aqui em cima. Olha, a haste vertical está com a sua extremidade inferior voltada para o fundo do útero. Então, esse útero está invertido. E, além disso, as hastes laterais estão perfurando o miométrio. Então, esse é um DIU mal posicionado com perfuração. Desculpa, com penetração, me perdoe. Ele está penetrando no miométrio. Perfuração seria se fosse chegando à serosa do útero. Beleza? E a gente chega no final com as situações especiais. Porventura, a paciente tem um DIU e ela é engravida, tá? E essa gestação é intrauterina, ela tem potencial de complicação grave, principalmente abortamentos, infecções e partos prematuros. Se a complicação mais frequente desse DIU no local da gestação é abortamento espontâneo de 50% a 60% das vezes. Se você retira isso aí, tem relatos de que diminui em 30%, já vi literatura também dizer que diminui em 70% a chance de abortamento nessas pacientes em que você consegue retirar o DIU. Tá? Se você não consegue retirá-lo, o risco de parto prematuro vai aumentar em até 4 vezes. E se esse fio não for identificado, pode ser que seja necessário você fazer uma esteroscopia para a retirada do DIU. Tá? E qual a fase ideal para que a gente faça a retirada desse DIU? Aproximadamente antes de 12 semanas de gestação, ou seja, DIU, paciente com gestação intrauterina.
a situação mais plausível e a menos arriscada é você retirar esse DIU antes de 12 semanas. Ok? E uma causa de grandes perguntas, aqui só um exemplo, paciente com DIU bem localizado, uma gestação intrauterina. Conduta aí retirar antes de 12 semanas. Uma outra situação que a gente vai especial, que a gente pode se deparar, e que na verdade é uma questão de dúvida, inclusive, é a questão da gravidez ectópica relacionada ao uso do dispositivo intrauterino. As usuárias de DIU, ela vai ter muito menos probabilidade de engravidar ectopicamente do que as mulheres que não usam nenhum outro método, porque o próprio DIU ele é eficaz na contracepção. E ele traz consigo uma taxa de proteção superior aos outros métodos anticoncepcionais. Então, consequentemente, essa paciente engravida menos. Porém, se ela engravidar, certo? Ela tem uma maior chance de ter uma ectópica em relação àquela paciente que não tem o DIU. Então, o DIU ele não aumenta o risco de ectópica, porque ele diminui a quantidade de gestação, ou seja, ele é contraceptivo. Porém, se essa paciente engravidar, ela tem um risco maior do que aquela mulher que não utiliza o DIU. Eu espero que fique claro que o DIU, ele, mesmo sendo uso prévio, ele não aumenta o risco de gestação ectópica. Então, as duas situações especiais que nós temos, gravidez intrauterina com o DIU, retirar antes de 12 semanas, melhora o prognóstico dessa gestação, e a relação do DIU com a gestação ectópica não é de aumento de risco, porém, naquelas pacientes que têm o DIU e engravidam, elas podem ter uma gravidez, um número maior de gravidez ectópica relacionadas àquelas pacientes que não usam o DIU. Ok? Dessa forma, eu gostaria de deixar mensagens para vocês que o DIU deve estar localizado na cavidade intrauterina. Extremidade inferior acima do orifício cervical interno, extremidade superior próxima ao fundo do útero, com as hastes verticais voltadas por cornos uterinos. Ok? DIU mal localizado, espectro, desde deslocamento a perfuração completa. Qualquer uma deles é um DIU mal posicionado. E todo DIU que se apresentar perto ao orifício cervical interno, não dependendo de nenhuma medida, seja mesmo que de forma subjetiva, ele pode ser considerado mal localizado. E todas as vezes que você tiver uma suspeita de um DIU mal localizado, que você tem dúvida com relação a essa mal localização pelo 2D, você vai lançar a mão da ultrassonografia 3D. Ok? Dessa forma, eu me despeço de vocês e os aguardo no próximo domingo no nosso webinar. Meu muito obrigado.